Antes da gente começar o Mesa Marcial de hoje, queria lembrar para você ainda que não é inscrito no nosso canal, não deixar de se inscrever, tocar ali no sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. E para quem já é inscrito, não deixa de curtir, comentar e sugerir aí, fazer sugestões para a gente sobre temas, pessoas que gostariam de que você visse serem entrevistadas. Enfim, temos hoje a presença do Davi Kerr, que é o considerado por muitos aí uma lenda do Taekwondo ITF, 4 vezes campeão mundial, né, do Taekwondo. Davi, queria agradecer aí pelo seu tempo, muito obrigado, uma honra para nós ter aí a sua presença. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, um pouco sobre o Taekwondo. Realmente uma honra para nós aí. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Também contamos aí com a presença do artista marcial Emílio Rodrigues, que é aluno do Davi, um excelente atleta do Taekwondo também, TF. Tive a oportunidade de estar com o Emílio em janeiro desse ano. Fiz uma entrevista, até recomendo aí a entrevista, para quem não viu a entrevista com o Emílio, está no nosso canal aí. Obrigado, Emílio, mais uma vez aí pela presença e pelo apoio. Valeu, Fábio. Obrigado pelo convite. Contamos aí também com a presença do mestre Rodrigo Jaró, do Conexão Marcial. Rodrigo, obrigado. Fábio, boa tarde. Bom, queria agradecer, né, o tempo, a disponibilidade do Davi, do Emílio. Espero que seja uma excelente mesa marcial. Obrigado. Lembrando que o Mesa Marcial é uma parceria entre a Conexão Marcial e a Sabato Jiu-Jitsu com apoio da Black Ball Kimonos e do Coaching Marcial. Para iniciar, então, Davi, fazer aí a primeira pergunta, queria saber de você como é que foi seu início nas artes marciais, se você já começou diretamente no Taekwondo, se você teve vivências anteriores, como é que foi seu início na jornada? Então, eu comecei a praticar Taekwondo em 1986 para 87. Na época, minha mãe foi fazer o doutorado dela nos Estados Unidos. E aí, quando chegou lá, eu gostava né, já comecei a ter interesse por artes marciais, filme do Bruce Lee e tal. E aí aí eu falei para ela que eu queria praticar alguma coisa. Aí ela olhou nas páginas amarelas lá e achou um anúncio de karate, né? Lá nos Estados Unidos tem muito a coisa meio eles dão um nome genérico, né? Muitas vezes pro taekwondo assim com karate, né? Korean karate e tal. Uhum. E aí eu me colocou na academia e eu comecei a praticar, né? Comecei com a instrutora chamada Ray Kosher, né? E ela, infelizmente, agora acho que faz uns 5 anos mais ou menos ela veio a falecer. E aí depois chegou um instrutor que era de lá, assim, mas estava viajando, estava fora um tempo, que era o Mr. Scott, Mr. Steve Scott, e aí com quem eu continuei treinando assim o resto do tempo que eu fiquei lá nos Estados Unidos, né, até 90, até o fim de 1990, mais ou menos. E aí o Mr. Scott já tinha mais uma ideia assim, já de taekwondo de competição, ele gostava do Bill Wallace, né? Ele me deu um vídeo do Bill Wallace, umas coisas, ele era ex-marine, né? Ex-fuzileiro naval, então ele tinha essa coisa assim, mas era um cara muito inteligente, muito legal. Inclusive fui visitá-lo aí em 2010, eu voltei lá na cidade e encontrei com ele. Começou Que assim. legal. Esses seus mestres iniciais, seus primeiros mestres, eles tinham contato com a cultura coreana? Qual que é a linha? Da onde veio o conhecimento, né? A linhagem, né? Vamos dizer assim. Então, a academia era, como eu falei, lá nos Estados Unidos as academias são muito tipo, independentes, tem muitas academias independentes, a maioria, né, são. Então, elas não são nem filiadas à WTF, nem à ITF, elas competem naquele sistema de point fighting, né, que é de fazer o ponto e parar tal. Então, e eles eram de uma associação, de uma linha da escola do Taekwondo, né, a chamada Jidokan, né, que foi uma das escolas, né, a escola da ITF, do General Choi era Odokan, né? Mas a Jidokan era de um outro mestre lá. E aí eu não sei se era ele o mestre, eu acho que não, era um aluno dele que era um cara
chamado Duke Lee, né? Que veio para cá, só que quando ele foi para os Estados Unidos, ele queria se chamar Duke, só que eu acho que ele não sabia como escrever, ele escreveu Duck Lee, ficou tipo Pato Lee. Mas né, tipo, aí o professor tirava uns sarros aí, né? Mas então eles eram o dono da academia era ligado a esse mestre Lee, né? Mas o Mr. Scott, na verdade, eu não sei se ele foi também aluno dele, não sei. A coisa é meio um pouco nebulosa assim, né? Mas a linha é essa daí, né? E, Davi, como que você entrou para a competição? Você falou que um dos mestres aí já tinha uma pegada no seu segundo mentor aí, já tinha uma pegada de competição. Você já se interessava por isso antes ou ele que despertou isso em você? E quando que você começou a entrar para competir? Não, a primeira competição, na verdade, ele nem tinha chegado na cidade ainda, né? Eu fui com a outra instrutora lá, a Miss Kosher, e assim, era uma competição numa cidadezinha ali perto, né? Eu morava em Indiana, em Bloomington, Indiana. Então é um longe dos centros, assim. Então é uma cidade bem do interior, assim, dos Estados Unidos. E aí essa primeira competição eu ganhei. Aí depois todas as outras que eu participei, eu comecei a perder todas. Na verdade, eu não tinha muito a gana assim de competir, né? Nessa idade, eu tinha 7, 8, 9, né? Não tinha muito a gana. Eu ia porque eu me propunha a ir, mas não tinha tipo vontade mesmo. E aí todas as outras competições eu fui perdendo esse tempo lá, né? Algumas que foi em Indianápolis também, né? Umas maiores assim, né? Até quantos anos você ficou lá, Davi, nos Estados Unidos? Quantos anos você veio para o Brasil? Eu fiquei lá até o final de 1990. Não, não, 85. Não, até o final de 89. Final de 89. Então, 89. E aí, quando você veio para o Brasil, é que você começou, você encontrou o Taekwondo com quem que você Então, começou a treinar aqui, continuou o treinamento? aí eu voltei, aí eu tive a sorte mesmo de mais ou menos perto de casa ali, ter a academia do André Conchon, né? E que assim, que era já outro nível né? Porque nos Estados Unidos a questão lá, o taekwondo é muito tipo um hobby, é muito mais tranquilo assim, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu já era faixa preta, mas o nível aqui, o André ainda estava dentro da WTF, tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, então o nível assim de treino, da luta era bem mais forte, né? Bem mais forte. Então eu tive a sorte de entrar com ele, porque ele era tecnicamente excelente, né? E estava treinando muito forte, atleticamente, né? O André é um cara grande e tinha muito recurso, né? Chutando, se movimentando, muito excepcional pro, pro peso dele, né? E E tamanho, aí né? você já tinha quantos anos? Eu tinha aí 11 para 12, né? 11? 11 para 12. Mas é aquela coisa, né? Como eu falei, lá nos Estados Unidos, essa coisa é um taekwondo mais essa coisa um pouco de um hobby, assim. Então é mais o Sim, treinamento, a aula é muito mais suave, né? Então eu cheguei sim, aqui, eu sim. era faixa preta, mas não era uma faixa preta, né? Por exemplo, se eu fosse instrutor, eu não daria a faixa preta para mim naquela época, né? Sei, sei. É, então eu tive a adaptação aqui foi dura, né? Foi forte porque o André já tinha um grupo de alunos, tal. Acho que os alunos mais graduados deles era faixa verde, eu acho. Faixa e eu era tipo um moleque de 11, 12 anos, e eles tinham, sei lá, 15, né? E aí já tem uma diferença grande, né? Tinha um amigo meu lá, o Serjão, né? Que os caras me encheram de porrada, assim, muito, né? Quando era moleque, ficar apanhando até chegar aos 15, 16, que aí eu comecei né, a bater, assim, os hormônios, né? E aí a coisa mudou, mas até então foi punk, né? E foi nessa época aí, quando você ficou mais velho, que aí o interesse veio para competir mesmo. Não, quando chegou aqui, então, a gente chegou eles o André e o
professor dele, o Samunim Paulo de Tarso, né? Todo mundo estava ligado à WTF na época, apesar de o Paulo de Tarso, ele foi aluno direto do mestre Sen Kim, né? Que foi um dos primeiros a trazer o Taekwondo para cá, né? Vindo enviado pelo general Choi Hong-hee, né? Então o Tarso ele tinha essa linha assim já dentro da ITF. Na década de 80, quando teve essa, digamos, uma ruptura, né? Não digo nem uma ruptura, mas a coisa foi indo, a WTF foi se inserindo mais, né? E aí eles acabaram mudando e começando a praticar. O Tarso foi para o Mundial da WTF em 85 e tal, e aí a coisa começou a mudar para a WTF. Em 90 então, quando eu cheguei aqui, o primeiro torneio que eu participei foi o Paulista, da WTF, né? E aí eu fiquei em segundo lugar no Paulistano, né? Tinha o regional, assim, que era ali da Zona Sul, né? Depois tinha o Paulistano e depois o Paulista, né? O Paulistano lá no Pacaembu. Aí eu fiquei em segundo lugar. E aí depois, logo na sequência, o Tarso resolveu, quando começou a reestruturação da ITF aqui no Brasil, que o mestre Raul Sanches, né? O Sanin, mestre Djalma, né, e o Tanei Santos, que foram quem estruturaram essa volta, e aí várias academias, Academia do Tarso, Academia do Samuel Cláudio, que era classe A, né, e as academias deles começaram a voltar para a ITF, né. Aí uma pergunta para os dois, para o Emílio também, eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa questão, né? Porque não sei se eu estou enganado, mas o Taekwondo ele era um unificado, né? Originalmente era uma coisa só, né? E depois veio essas duas linhas, uma que o ITF, que por muitos aí é considerado como mais próxima dessa linha original, e depois o WTF, que se tornou aí depois válido pelo Comitê Olímpico, enfim. Não sei nem se eu estou enganado na minha leitura. Então, como que vocês enxergam essa questão, né, dessas duas linhas, se houve rompimento, e qual que é a diferença principal aí entre um estilo e outro, se vocês conseguem esclarecer um pouquinho, compartilhar um pouquinho da visão de vocês. Pode começar, Davi. Assim, primeiro tem que ver a história da coisa, né? O Taekwondo é o Taekwondo, né? Ele foi fundado em 1955, né? Pelo o General Choi. O Taekwondo ele vem diretamente do karatê, né? Ele era praticamente karatê. O General Choi começou a ensinar isso daí dentro do pelotão dele. Eu vou falar brevemente, né? Para não começou a ensinar dentro do pelotão dele. E aí o presidente da Coreia do Sul na época viu uma demonstração e falou: meu, o que é isso? Eu quero que o exército todo coreano aprenda isso. Qual o nome disso? E ele não queria dizer que era karatê, porque a Coreia tinha sido invadida inúmeras vezes pelos japoneses, a inimizade, a coisa era total, ele não queria. Então ele bolou esse nome, alguns dias depois, chamado Taekwondo. Como ele era um cara forte, assim, eu não sei se na época ele já era general do exército, mas ele já tinha foi um dos fundadores do exército sul-coreano, né, durante o período ali da pós-guerra da Coreia, né, quando se estruturar os dois países, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ele era muito influente, então ele começou a juntar todas as escolas, né, que tinham. Então ele tinha uma escola chamada Odokwan, tinha outra a Chanmukwan, tinha a Jidokwan, tinha a Tidokwan, tinham várias escolas, kwans que são escolas, né? E cada escola tem o Odokwan, era a escola do meu caminho, né, que era do General Choi Hong. E então ele unifica essas escolas e cria e dá esse nome, eles topam o nome Taekwondo. Mas no começo eles praticavam ainda os katas do karatê e tal. E aí nisso ele começa a desenvolver os tools, né? Os tools e aí anos depois ele começa a desenvolver essa questão da onda no movimento, que é completamente diferente do karatê, que é reto, né? E muito bem, isso aí em 55. E aí, nisso ele forma a primeira associação, que é a CAT, a Korean Taekwondo Association, né? A primeira associação que administra, digamos, o Taekwondo dentro da Coreia.
por várias razões dentro, políticas, gente, né, até a questão bom, de buscar crescer dentro, ele também não era uma pessoa fácil, o general Choi Hong-hee, ele acaba gerando uma série de inimizades, né? O presidente que entra, bom, anos depois ele forma a primeira federação internacional, que é a primeira federação, que é a ITF, em 1966, né? E aí, não lembro que ano foi eleito um presidente que era uma pessoa com quem ele tinha grande inimizade, né? Foi um cara que foi preso por traição à Coreia do Sul durante a Guerra da Coreia, né? Segundo eles, ele tinha ligações. Bom, o cara esse cara virou presidente. E aí o general Choi Hong-hee falou, olha, eles falaram para ele, olha, se você ficar aqui na Coreia, ele tinha saído para fazer uma demonstração. Primeiro ele tinha sido enviado como embaixador para a Malásia e tal, tentaram afastá-lo da coisa. E aí ele estava fazendo uma demonstração, que foi uma coisa que foi muito popular, assim, para divulgar o Taekwondo. Ele levava gente do exército para fazer demonstrações em vários países, assim que o Taekwondo começou a se espalhar, né? E aí ele falou, se você voltar, você vai ser preso, né? Você pode até ser morto e tal. E aí ele resolveu não voltar, acho que ele estava no Canadá na época. E por isso que ele não voltou. E aí a ITF, e aí nisso, todos os mestres do mundo todo eram ligados a ele. Então ele mudou a sede da ITF para o Canadá, né? Aí isso foi em 1970, mais ou menos. E aí, na sequência, o governo da Coreia do Sul criou uma nova federação que eles deram o nome de WTF, World Taekwondo Federation, né? E nessa nova federação eles chamaram as escolas que não toparam primeiro o nome Taekwondo, né? Tinha escolas que não quiseram esse nome, eles continuavam com Tan Soo-do, né? Com outros nomes. E aí ele pegou e os caras toparam e aí foi. Então criaram-se essas duas federações. A WTF era uma federação no início muito nada, né? Não tinha nada. Só que ela pegou essas federações e aí começou a pressionar os mestres no mundo todo que eram coreanos, né? Na época, a Coreia do Sul tinha um sistema de espionagem que era a Korean CIA, a KCIA, né? A CIA da Coreia. Então eles começavam a ameaçar os mestres no mundo todo, falaram, sua família está aqui e tal, né? Também tinha a questão de prover com recurso, com dinheiro. Então os mestres no mundo todo foram Aderiram. começando a aderir. E aí, talvez o golpe para eles que foi fatal foi que na década nisso a ITF foi perdendo força, foi perdendo dinheiro, já não tinha mais o dinheiro do governo da Coreia do Sul, né? Então e aí o que assim talvez tenha decretado assim a debandada dos mestres é que em 1980 o general Choi Hong-hee introduziu o Taekwondo na Coreia do Norte, né? E para eles que participaram do exército coreano, que lutaram na Guerra da Coreia, eles eram completamente anticomunistas. Para eles, o comunismo era o fim do mundo. Então, aí que teve a ruptura, digamos, maior, final, assim, dos mestres com o general Choi, né? E Emílio, que você tem aí alguma complementação, alguma coisa a acrescentar com o que o Davi falou a respeito disso? O som está desativado. Espera aí. Agora, foi. Ativou? Vale. Então, o Davi falou bem aí a questão da história, né, do Taekwondo, WTF, ITF, e o que eu posso falar um pouco aqui para acrescentar em relação nas diferenças. O que eu vejo hoje em dia, a ITF, ela é muito mais voltada como um esporte marcial, uma arte marcial, e a WTF muito mais voltado como um esporte mesmo, né? A gente vê isso em algumas diferenças na hora do combate, que na ITF a gente pode utilizar as mãos na cabeça, no rosto, e na WTF a gente não pode, né? Outra coisa, eu vejo um pouco também na intensidade dos golpes.
principalmente nos vídeos que a gente vê que a gente vê nas Olimpíadas, dos combates do WTF, a gente vê muito a busca da marcação do ponto, o toque simples para marcar o ponto, enquanto que às vezes a gente busca no ITF mais um aprofundamento um pouco mais dos golpes, pensando mais num golpe de finalização, né? Acho que isso daí até tem mudado um pouco também. O ITF acho que está ficando um pouco menos do que da época que eu comecei a treinar, mas eu acho que essa parte aí de arte marcial para esporte, entre mais o ITF como arte marcial e mais o WTF como esporte, assim, é a minha opinião que eu vejo um pouco. Você é da mesma linha, Davi? Fábio, não a questão do, sim, o taekwondo ele não foi criado como esporte, é uma arte marcial, né? Uma arte marcial que era dedicado para exército, para combate corpo a corpo, né? Aí, anos mais tarde, começa a se colocar essa ideia até para ajudar a divulgar o taekwondo. O general Choi Hong-hee, por exemplo, ele não gostava da questão do esportiva, né? Ele não gostava e aí quando você começa a ver toda a questão do embate, né? Tem um dos fundadores do taekwondo, um dos fundadores no sentido chamava Nam Tai Hee, né? Que era um mestre ligado ao general Choi Hong-hee, não foi aluno direto dele, mas era ligado e foi um dos que ajudou a estruturar o taekwondo. Ele lutou na guerra da Coreia e aí ele ganhou uma medalha de militar tudo por um combate lá em que ele matou não sei quantos caras numa trincheira, sabe? Quer dizer, a ideia é outra coisa, não tem nada a ver com a competição, né? No sentido, tocar para marcar o ponto, né? Então, para eles não fazia muito sentido isso daí, né? Então, nem a competição da ITF não era, ele não gostava, né? Da competição de luta, da competição de forma ele gostava, né? E aí sim, aí a questão, claro, a mão no rosto tem essa diferença, deixa um pouco a questão da distância, muda a questão de uma série de coisas, mas assim, nesse ponto eu também não, a WTF foi, em termos da competição, ela esteve à frente na ITF durante muitos anos. O Mundial, se você comparar o Mundial da WTF de 85, digamos, e o Mundial da ITF de 85, a WTF estava muito na frente, né? A questão técnica, a velocidade, a dinâmica de luta, a ITF estava atrasada nesse ponto. Aí depois a coisa acabou se juntando, né? E a WTF, em termos de combate só com perna, nessa época, especialmente, era sensacional, muito, muito forte, né? Muito forte, muito rápido e as combinações, assim, os coreanos na época, incríveis, né? Quer dizer, hoje em dia, que a regra da WTF mudou, né? Que agora eles botaram aquele sensor na sola do pé, então se usa muito mais a perna da frente, o Yopchagi. Ficou uma luta mais parecida digamos, com a luta com a regra da ITF, só que aí não tem a mão no rosto. Então, ficou uma luta muito travada hoje em dia, né? É uma luta assim que já não tem a mesma emoção que tinha antigamente, que era muito, eu gostava de assistir também. Mas De não poder ter a mão no rosto é só encurtar a distância, né? Que você acaba lógico. travando, né? Encurtar a distância na hora certa, né? Porque no Sim, tempo sim, certo. sim. Porque Sim. essa coisa de cortar a mão com a perna, talvez especialidade do taekwondo, né? Tanto com a perna da Uhum. frente, por trás, de tiagui, né? Giro. Quer dizer, essa é uma Sim. especialidade de cortar a entrada da mão da pessoa, né? Mas antes da gente continuar, que a gente estava falando sobre a história do taekwondo, queria só recomendar aqui que tem um livro que é fantástico sobre isso. O livro se chama Uma Arte Mortal, né? Em inglês chama A Killing Art. É de um cara chamado Alex Gillis. Eu vou botar aqui o livro para ver se dá para ver aqui. Ó. Eu estou anotando aqui. Obrigado pela Deixa eu sugestão. ver se consegue ver aqui. Ó. Essa é a capa do livro. Sim, Killing sim. Art, né? O livro é Legal. muito interessante sobre a história do taekwondo e sobre o que vem por baixo, porque o Oh, que taekwondo legal. foi feito durante a época da Guerra Fria, né? Então ele teve uma Sim. série de coisas que não são das mais bonitas, né? Das mais
Taekwondo é bem complicado nesse sentido. E aí tem essa tradução aqui, essa aqui é a versão brasileira, né? É a versão americana, Killing Arts, e aqui é a versão brasileira, que foi feito pelo Sérgio Müller, que é um faixa preta da WTF lá do sul do país. E nisso ele fez um outro trabalho muito incrível, que ele contou a história do taekwondo, do taekwondo brasileiro, do taekwondo nacional, né? Então, ele escreve muito bem, e é muito interessante, muito interessante. É, ele conta toda a história da chegada do Mestre Min Cho e depois os outros coreanos que chegaram, tinham coreanos que chegaram antes dele. E, bom, ele conta tudo, é muito interessante, muito interessante. Então, vale a pena dar uma conferida nesse livro. Quem Pô, gosta de obrigado, taekwondo, Davi. quem gosta de taekwondo tem que ler esse livro. Obrigado aí pela sugestão. Continuando, Davi, agora mudando um pouquinho, mas falando a mesma coisa, questão aí da sua jornada como competidor. Uhum. Você começou aí com 17, 18 anos, né? Um pouquinho menos. E você é 4 vezes campeão mundial aí pela ITF, dentre de outros campeonatos que você faturou aí também, acho que Pan-Americano, não sei se foi mais, acho que foi mais de uma vez também Pan-Americano, né? Sim, 2 vezes. Então, aí, como que foi a sua preparação? Quando que você ganhou esses títulos? Foi na sequência, não foi na sequência? Como que você se preparava mentalmente, fisicamente para essas ocasiões? Competir, como eu falei, eu comecei lá atrás, né? Já com 8, acho que foi 8 anos eu tinha minha primeira competição. E aí fui competindo lá nos Estados Unidos, não a muito gosto. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, competi na WTF, aí depois a gente mudou para a ITF e aí começaram as competições dentro da ITF. Nesse período todo, também segui competindo, já muito mais focado nisso, treinando muito mais forte, né? Com o André, lá na Academia Morumbi. Mas também não ganhando. Na época a ITF também era pequena, então eu competia com gente da minha idade, mas também chegou uma hora que eu já estava competindo com adulto, né? Então, tipo, com 14 anos eu já estava com adulto, tal. E aí é lógico que eu apanhei muito, né? Nesse período todo. Aí chegou o primeiro campeonato que eu ganhei, assim, foi o interestadual na categoria júnior ainda, em 95, né? E aí, em 94, né? Foi até um campeonato que... Eu não lembro se o Emilhão... Você foi nesse campeonato, Emílio? Lá no Pacaembu, interestadual? Foi o meu primeiro campeonato esse daí, que eu lutei com 16 anos, lutei como adulto também, eu era faixa amarela ponta verde. Você já dava, então você dava aula também ao mesmo tempo, você já era professor, né? Você competia, já dava aula, você dava Sim. aula na academia do André, né? É isso? Eu dava aula na academia do André. Comecei a dar Ah, aula lá com 14 anos, mais ou menos. 13, 14, para criançada, né? legal. E aí, então, esse foi o primeiro campeonato que eu ganhei em 94. Aí, em 95, eu ganhei um campeonato internacional lá no Rio de Janeiro, lá no Forte da Urca, né? Um campeonato que veio uma galera dos Estados Unidos, Argentina e tal. Já foi um campeonato bem mais forte, né? E aí, em 96, eu classifiquei para o Pan-Americano, né? No Canadá, em 96. E aí foi um campeonato realmente, já esse sim, muito, muito forte, muito forte. E eu fui ganhando, né? Ganhei de uns caras muito bons, uma galera da Argentina muito boa, né? E na final, eu cheguei na final com um cara que era meu ídolo, né? Que era um cara que eu sempre baseei, a minha prática, assim, que o André, quando ele foi para o Mundial da Coreia em 92, ele trouxe umas fitas desse canadense chamava Paul Germain, né? E aí eu assisti muito, decorei essas fitas aí de tanto ver, né? E aí na final eu fui fazer a final contra esse cara e aí eu ganhei, né? Primeiro título internacional. Que eu E aí na sequência, e aí bom, aí no ano seguinte teve o Mundial da Rússia em São Petersburgo, que de novo eu cheguei na final e era com ele de novo, eu ganhei novamente. E aí eu segui, né? Aí no ano seguinte eu ganhei o Pan-Americano de novo em Cabo Frio. Em 99 ganhei o Mundial de novo na Argentina. Em 2001 ganhei o Mundial na Itália. E em 2003
fui vice-campeão na Polônia. Aí daí eu mudei de categoria de peso, saí até 71 e fui até 80, né? E aí, Aham. 2005 eu perdi nas quartas de final para com outro competidor que era incrível, também um ídolo meu, que é o Pablo Ferreiro da Argentina, um cara que eu admiro muito assim. E aí em 2005, e aí em 2007 eu fui campeão a última vez, já na categoria até 80 quilos, em Quebec, no Canadá. E aí, em termos de medalha, em 2009 eu fiquei em terceiro, eu fiquei com bronze também num outro mundial na Argentina. E aí depois participei de mais 2 mundiais, mas aí não tive mais nenhuma medalha, não tive mais nenhum resultado. Sim. A sua última competição foi quando, Davi? Foi em 2015, 2015, 2015? é, foi num torneio lá no Rio. E aí você passou só a dar aula, é isso? Só dou aula. E você sempre viveu do taekwondo, Davi? Eu Sempre vivi sei que taekwondo, agora né? você tá com uma banda de jazz aí, fazendo sucesso, está crescendo cada vez mais, eu tenho acompanhado um pouquinho. É legal. Então, sempre vivi taekwondo, né? E aí, mas eu lá nos Estados Unidos, quando eu comecei a praticar taekwondo, eu tinha começado também estudava música, porque minha família tem muitos musicistas. Minha mãe é musicista, ela é organista, né? Ela foi fazer o doutorado em órgão, né? Tenho tios maestros e tal. E aí lá eu comecei a estudar música. E aí eu sempre continuei estudando. Aí, na adolescência parei, mas sempre, né, brincava no piano, e tal. Cantei em coro muito tempo, e tal. E aí em 2007 eu retomei com a música. Em 2004 eu retomei com a música. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz uma outra faculdade, tipo, faculdade meu curso técnico assim na ULM, em canto. E aí em 2007 eu começamos a tocar na noite ainda. E aí desde Pô, então que tá. legal, cara. Não sabia dessa veia artística aí, né, familiar. Muito legal. Antes da gente explorar um pouquinho isso, Davi, eu queria saber do Emílio aí como é que foi a experiência dele como aluno do Davi. Se você teve outros professores, e o que te marcou, Emílio, sendo aluno aí um dos maiores campeões do mundo aí do ITF? O som Geral, aí. aí foi. Bom, se eu não me engano, eu acho que eu fui o primeiro faixa preta do Davi. Eu não comecei a treinar com ele, mas eu comecei a treinar com o André, com o Chon, que também foi professor dele. Também era um cara muito respeitado como professor, né? E era da minha categoria de peso, então era um cara que eu via lutar, via habilidade, via treinar, via habilidade que ele tinha. E era um cara que eu me espelhava muito. E depois, quando o Davi foi dar aula lá no condomínio que a gente morava, eu acabei me tornando aluno dele, né? Assim, é muito engraçado, né? Porque você tem um contato muito direto com uma pessoa que já tinha sido campeão mundial quando eu comecei a treinar com ele, onde a gente ia nos campeonatos, via a gente tirar foto, pedir autógrafo, querer conversar. Era um cara sempre muito requisitado e, pô, e a gente estava lá, lado a lado, nos treinamentos. Isso daí era, até hoje, né, um orgulho muito grande eu ter treinado com ele, saber que pelo menos uns 2 ou 3 campeonatos mundiais eu segurei bastante manopla, bastante raquete, bastante almofada para ele poder treinar. E, putz, impressionante o foco que o Davi tem durante os treinos, né? Quando ele põe para fazer uma técnica, põe para fazer um treinamento, como que ele vai organizando o treino para chegar onde ele quer chegar. E eu acho até que esse detalhismo dele, nos treinamentos, na técnica, na perfeição dos movimentos que ele colocava e treinava, fez ele chegar onde ele chegou. E, bom, e é isso. E você aí, Emiliano, você participou aí num campeonato espanhol, né? Recém chegou na Espanha e já deu a cara aí para enfrentar um campeonato aí na Espanha.
Conta um pouquinho aí como é que foi seu preparo e como que influenciou aí o Davi te influenciou, né? A convivência aí com o campeão te influenciou para chegar na final, né? Você chegou na final do campeonato. Cheguei na final, eu participei da Copa Espanha, que foi em Villajoyosa, numa cidade do lado de Benidorm. E, bom, quando eu cheguei aqui, antes de eu vir para a Espanha, o Davi me passou uns contatos, eu entrei em contato com a Federação Espanhola de Taekwondo, e eles me passaram o contato de uma associação que tinha aqui no País Basco, que é a região onde eu moro, né? E aí vim para cá, acabei não entrando em contato, porque fiquei resolvendo as coisas, mas depois de uns 2 meses que eu estava aqui, o pessoal da associação me ligou e me convidou para ir fazer um treino lá em Bilbao, que é uma cidade mais ou menos vizinha que eu moro hoje, que é São Sebastião. E nisso, fui lá, treinei com eles e eles me perguntaram quais que eram as minhas intenções e no taekwondo, se eu queria dar aula, se eu queria competir. E eu falei que se eu tivesse treinado, realmente poderia voltar a competir e que também gostaria de dar aula, né, para seguir. O taekwondo é uma arte marcial que eu amo, é um esporte que eu adoro fazer. E mesmo não treinando, não tendo uma academia, eu montava aqui o meu tatamezinho e treinava aqui, continuava fazendo os treinamentos, então consegui unir de novo o taekwondo dentro da minha rotina de vida. Bom, surgiu que um amigo nosso aqui de São Sebastião abriu uma academia e me convidou para dar aula. Então, eu fiz todo o meu treinamento nessa academia que a gente abriu, com os alunos e com professores de outras artes marciais, de kickboxing, de Muay Thai, de MMA, e eu sempre fazendo os treinamentos pensando no taekwondo, no combate do taekwondo, e não mudei muito o treinamento que a gente tinha ali com o Davi, desde que eu saí lá da academia, que acabei tendo minhas lesões e não pude voltar a treinar. A gente continuou com a academia lá no prédio, eu fazia meus treinamentos e sempre mais ou menos o treino que a gente fazia com o Davi. Então, segui mais ou menos o treino que ele passava, ainda faço até hoje, procuro fazer para os meus alunos. E, bom, cheguei lá preparado, fiz bastante físico, hoje eu tenho algumas lesões que eu consigo conviver com elas, e acabei sendo vice-campeão na Copa Espanha, né? E, bom, como minha rotina de competição terminou um pouco cedo, em 2003, que acabou, acho que antes da hora, que sempre gostei muito de competir. Eu acho que ela não acabou do jeito que tinha que acabar, acabou sem eu querer. Então, eu acho que eu ainda vou me dar aí mais uns 2, 3 aninhos de competição para poder desfrutar Segundo tempo, dessa né, Emílio? Para adrenalina. acabar bem, né? Exatamente, desfrutar dessa adrenalina aí, que competição é muito gostosa. Que legal. E você teve algum tipo de discriminação aí, Emílio, quando você chegou? Que você vivenciou algum tipo de discriminação ou não? Não, nenhuma discriminação. Pelo contrário, o Davi mais uma vez ajudando. Quando você começa a conversar, todo mundo sempre pergunta quem é o seu mestre. Eu falava que meu mestre era o Davi, então o pessoal, pelo contrário, já queria conversar comigo, já me recebia muito Abriu melhor. porta já, só abriu porta, né? Legal, Esteban. E, Emilião, você tem alguma pergunta para o seu mestre? Bom, vou fazer uma pergunta. Davi, agora, hoje em dia é muito fácil você se espelhar nas pessoas, né, em lutadores, porque hoje nosso meio de comunicação é muito mais fácil de você ver. Queria saber se você, quando começou a competir, não lá no começo, mas já no ITF, quando você começou a ver que tinha capacidade de realmente ganhar
competir em alto nível no taekwondo, se você se espelhava ou procurava seguir o estilo de alguém, de algum competidor, ou você foi criando o seu próprio estilo? Não, então, como eu falei lá, né? Em 92, o André foi pro Mundial da Coreia do Norte e lá ele filmou, a galera filmou muito, né? E aí filmou uns caras que eram quem estava na crista da onda na época, um deles era o Paul Germain, né? Um canadense, tricampeão mundial. Aí filmaram também o Pierre Guinet, que era um outro canadense da categoria de cima, né? Negão, alto pra caramba, mas super habilidoso, assim, super incrível, cara. E filmaram também a galera da Argentina, o Pablo Ferreiro e tal. Quando ele trouxe essa fita de volta, e aí eu vi aquilo e fiquei pirado, né? Fiquei pirado no estilo dos canadenses, do Paul Germain e do Pierre Guinet. Fiquei, né? E aí comecei a assistir a fita, assistir aquilo, decorei, né, a fita. Eu via, treinava, eu dava aula à tarde, treinava à tarde até à noite, chegava em casa, jantava e começava a assistir a fita, assistia, botava em câmera lenta, tipo, decorar. Até hoje, se eu assistir, eu falo assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tá ligado? E aí, então ele serviu muito assim como base, né, pro que eu queria, como eu queria lutar. Começava a imitar o jeito dele de fazer as coisas. E como eu falei, eu tive muita sorte né, nessa história toda de ter começado a treinar com o André, que tecnicamente é assim excelente, né? O Paul Germain e o Pegner, eles tinham muitas características boas, eles lutavam especialmente de forma frontal, né, de frente. Eles gostavam de chute descendente, que não era muito a minha especialidade, mas como eles colocavam a mão, o tempo dos golpes, tudo, o jeito de entrar, a movimentação de perna, tudo. Eles tinham tudo isso excelente, mas tinha muita coisa, por exemplo, nos chutes por trás, o giro, o titiagui, a escola do André e a escola do Paulo de Tarso era muito melhor, né? Então eu tive muita sorte de treinar com o André, que tecnicamente era excelente, e aí eu juntei com o estilo do Paul Germain e segui, né? Lógico, aí depois eu fui começando a participar das competições internacionais, aí fui vendo, filmando outros caras também, e aí eu fui pegando outras influências. Uma delas é do Pablo Ferreiro, né? Especialmente na questão do uso da mão. Uhum. Ele é muito bom, muito forte, né? Você sabe. Então aí eu comecei a entrar nessa onda aí também, né? E de outros competidores, galera da Rússia, né? O Emilhão, você lembra aquele russo lá da Polônia, né? Então aí você começa a ver, mas como base mesmo foi a técnica e o treinamento, lógico, né? O estilo de treinamento do André, que era muita velocidade, sempre muita velocidade, explosão direto, né? Muito tiro, muito chute sempre explodindo, sequência de chute explodindo. E aí junto eu com esse estilo que eu curtia muito, que era do Paul Germain, né? Do Peg, né? Bacana, isso aí. Davi, queria voltar um pouquinho para você fazer aí uma análise, uma analogia, não sei, porque você tem duas linhas artísticas, uma linha de artista marcial, né, e uma linha de músico, né, dois tipos de expressões aí artísticas distintas, né. Então, queria ouvir de você que tipo de analogia que você faz da música com o taekwondo. Se você vê alguma característica semelhante, o que você tira, né, de um e de outro que você possa compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Eles, sem dúvida, tem vários pontos em comum, né? Bom, primeiro, obviamente, como qualquer atividade, a dedicação que você tem que ter, né? A questão da repetição, porque música, para você conseguir fazer um som bonito, para você conseguir articular, ter velocidade, você precisa repetir, 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 repetir. Você precisa ganhar memória muscular, né? É a mesma coisa que para uma arte marcial, para um esporte, né? Você precisa ter memória muscular. Seu corpo, você não precisa
Seu corpo já tem que responder naturalmente para aquilo, né? Então, a repetição é fundamental, né? E eles, claro, envolvem coisas semelhantes, né? A questão rítmica, né? Taekwondo, para lutar, você tem que ter noção de ritmo, de tempo, né? Para se adequar, para achar o tempo do outro e encaixar com o seu para você conseguir contra-atacar, por exemplo. Então, isso com certeza tem a ver com a música. No estilo, por exemplo, eu canto jazz, né? E toco trompete, né? Me arrisco no trompete, não sou um trompetista, mas me arrisco, faço uns solos, tal. Na hora de improvisar, é uma coisa, você poderia até dizer que é semelhante com lutar, no sentido que, assim, você não está... Quando você vai lutar, você depende, você tem o que você faz, você sabe o que você tem, né, as suas técnicas, no que eu sou bom, no que eu sou... Você tem que tentar fazer aquilo ou predominar em cima do outro ou se adequar ao que o outro vai fazer, né? Só que às vezes, no meio daquilo tudo, você faz uma parada que, tipo, ou estava guardada, eu não sei. De vez em quando, pelo menos comigo, eu nunca... Você entra num estado, às vezes, de cabeça que, pum, pinta um negócio que é o que geralmente dá um knockdown, um nocaute, que é aquela técnica que entrou justa mesmo, né? Certa, assim. E geralmente é no momento que a sua cabeça, né? E tocando é a mesma coisa, quer dizer, você tem o que você sabe fazer, você tem umas frases, um jeito de que você concebe a música e tal, mas de vez em quando, lógico, comigo, com o taekwondo acontecia com muito mais frequência, porque eu tenho muito mais controle, assim, pratico o taekwondo há mais tempo, tenho mais controle da coisa, mas com a música, de vez em quando, pinta um negócio, sabe, diferente, assim, você faz uma frase e fala, porra, né, bacana, daí não sei como é que pareceu isso daí, então nesse ponto tem algumas coisas em comuns, né? Nesse sentido. Mas eu acho que a questão mesmo da dedicação, da repetição, isso é crucial, né? E quando você vai se apresentar, Davi, você sente aí um friozinho na barriga, com a questão emocional aí na hora de entrar no palco ou nem entrar no tatame para competir? Tem essa questão aí também, né? Não, certeza, certeza. Hoje em dia, se eu vou fazer um show né, num palco, assim, com muita gente, um um festival, umas coisas assim, que tem um público maior, realmente para mim gera bastante ansiedade. Depois quando começa a fazer, relaxa, né? E com Uhum. o taekwondo acontecia também. Com o taekwondo, eu acho que eu aprendi com o tempo a controlar melhor isso daí. E eu acho que na época que eu tava sempre chegando às finais do Mundial, chegando às semifinais, eu tava com a cabeça bem, com a questão de ansiedade mais controlada, assim, né? Pô, que legal, Davi. Estamos chegando aqui perto do nosso tempo aqui, Davi. Queria que você compartilhasse, que o Emílio compartilhasse também, aí uma mensagem final, né, para o momento que a gente está vivendo, com relação a atitude mental ou até prática marcial, como que a gente pode lidar com o que está acontecendo hoje aqui com a gente? O que você pode dizer para a gente? Vocês, né? Quem Pode começa? começar, Emílio? Pô, posso começar. Bom, eu acho que essa história toda aí do coronavírus é um momento que, na verdade, a gente tem que aproveitar para a gente olhar para dentro da gente mesmo e buscar nesse tempo que a gente tem o que a gente por que a gente está aqui, né? Porque o que é que a gente quer fazer realmente da nossa vida e como que a gente vai fazer isso, né? Se você é um artista marcial, gosta do que você faz, quer viver disso e é um momento para estudar. Se você é músico, como o Davi, tá dentro de casa, não está trabalhando, tá então fazendo, estudando música. Eu acho que e também para pensar nas atitudes que você
tem tido para você refletir. Eu acho que, no final das contas, é aquela história do a males que vem para bem, né? Tem que pensar em tirar o ponto positivo dessa situação da maneira que der. Boa, Davi. Assim, eu acho que a questão, acho que essa questão do coronavírus é bem ampla, né? Para mim, eu tenho a questão da quarentena tem sido boa, eu tenho tido tempo para praticar, praticar música, né? Montei também um dojan aqui em casa, que é coisa que eu já queria ter montado um tempo atrás, mas nunca acaba tendo tempo. Então montei, estou melhorando o dojan, já botando mais piso, pendurei o saco. Então já tenho um espaço também para treinar que também é bem bacana. Agora, em relação à doença e à questão da sociedade, eu acho que é uma coisa que é para se questionar o tipo de sociedade em que se vive, né? Eu fico, para gente que é de classe média e, né, a gente está dentro das nossas casas, a gente está no nosso castelo, tá seguro, consegue ainda ganhar dinheiro, quer dizer, a minha academia onde eu dou aula continua me pagando, né? Na escola onde eu dou aula também continua me pagando, eu estou dando aula particular, quer dizer, tô bem, né? Agora, a questão é para a parte mais pobre da população, que essa parte tá vendida, né? E a gente tá vendo aí, né? Hoje, não sei quantos mil motos tem hoje, 10 mil, 11 mil, quer dizer, e a coisa vai estourar, né? Falando do Brasil, a gente vai ver o fruto do que foi feito no Brasil, do como se tratou essa parte da população, né? A questão de coisas que não foram resolvidas desde que se aboliu a escravatura aqui, de como não se procurou dar uma igualdade social, né, para as pessoas, quer dizer, tiveram coisas em alguns governos, a coisa de cota de universidade, questão de buscar estabilizar mais faculdades para para classes mais baixas, a questão de Bolsa Família para quem não tem condição de sobreviver e conseguir manter o seu filho vivo, talvez uma próxima geração ter uma geração um pouco melhor, mas obviamente não foi suficiente, né? A gente tem um país com 50% da população, não é 48 sem saneamento básico, não tem água correndo em casa, quer dizer, é medieval a coisa aqui, né? E aí a gente faz um paralelo com a questão do Emílio na Espanha, quer dizer, que a Espanha, a Europa, ela tem um sistema de seguridade social incrível, ninguém vai passar necessidade lá, né? O cara vai ter um Estado, vai prover para segurar isso daí, né? Então a gente tem que começar a pensar nessa questão da estrutura da sociedade, desse neoliberalismo louco que é só dinheiro, só crescer, sem se preocupar com essa parte da população. E a gente vai colher os frutos aí, vai ficar evidente, né? Eu acho. Bom, Rodrigo, você tem alguma pergunta, alguma consideração final? Na verdade, eu queria só agradecer e já deixar um convite aí para uma próxima mesa, porque é muita história, muita coisa interessante para a gente explorar, né? Então, obrigado, Davi, obrigado, Emílio. E achei muito bom e o assunto só começou. O tempo passa muito rápido quando o assunto é bom. Muito obrigado. Obrigado. Eu tinha mais questões aqui também para fazer, mas a gente pode deixar aí para uma próxima, Davi. Você já está convidadíssimo, o Emílio também. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. E não deixem de assistir aí o Canastra Trio, a banda aí do mestre Davi Kerr. Tem show aí no Blue Note, em outras casas aí noturnas. Agora não, né? Agora não. Blue Note ainda não. Blue Note os caras não chamaram. Não. A gente faz no Bourbon, faz no Madeleine. Bourbon, eu confundi, é verdade, é no Bourbon. É isso aí. Muitos anos lá no e é isso. Show de bola. E obrigado, então, mais uma vez aí. E aguardo aí vocês no próximo Mesa Marcial. Obrigadão pela presença. Valeu, Fábio. Obrigado. Valeu, obrigado aí pelo convite. Valeu, Davizão. Valeu, Milhão.